Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos vocês aqui em mais um encontro do nosso workshop, de troca de experiências docente com o ensino remoto, no semestre 20.5. E hoje nós temos o prazer, de ter a nossa professora Herculana Torres, atual presidente ou gerente da Impacta? Mulher, é o cargo, é gerente executiva. Pronto, gerente executiva da Impacta, Então, além de exercer a atividade de docente na ICT, ela exerce a função de gerente executiva. Herculana, você pode ficar à vontade, certo? Para fazer sua apresentação e o tempo é todo seu, ok? Ok, muito obrigada. Pessoal que quiser fazer perguntas para a Herculana, pode ir se inscrevendo pelo chat, que eu vou anotando aqui, tá bom? Ok, vamos começar? Vamos. Vamos lá. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui hoje, nessa tarde, para participar do workshop. Eu acho muito importante essa experiência, Vamos lá, eu vou começar a botar aqui a tela para apresentar, tá bem? Foi? Já apareceu aqui a apresentação? Já sim. Pronto, ótimo. Estamos aqui nessa tarde, nesse horário do café. Coloquei esse vídeo do café aí, para a gente lembrar desse horário lá na ST. Alguém já tinha tomado café? Muitas pessoas já tinham tomado café. Alguns dias o café já tinha acabado. E alguns dias a gente ia lá pedir para fazer mais café, nessa hora. Então, muito bem-vindos, muito boa tarde a todos vocês, tá bom? Vamos lá. O semestre 2020.5, para mim, e eu acredito que para muitos de vocês, não foi só aula, Foi um turbilhão de novidades, de informações. Primeiro porque tudo foi novidade, A gente não sabia o que fazer de forma remota, em casa, Não só de trabalho, mas de um monte de coisa, a gente ficou sem saber o que fazer, só trancado, Eu fiquei em casa com minha filha de 4 anos. Meu esposo não ficou sem trabalhar, porque ele trabalha com internet, foi decretar serviço essencial, E aí ele foi trabalhar todos os dias, então eu ficava só com minha filha. Então, tendo que dar conta de tudo, Dela, de cozinhar, dessas coisas que eu acredito que para vocês também não foi diferente. Cuidar da casa, cuidar dela, brincar com ela, brincar de boneca, ter que trabalhar, pensar como era que ia fazer, Para completar, eu tinha mudado ela de escola. Ela estava em adaptação escolar, na escola nova, coleguinhas novos, professora nova. E aí, de uma hora para outra, acabou, não tinha mais. Ela ficou só comigo. Então, assim, mais uma novidade também para mim. E eu tinha que me adaptar a isso também. Ao mesmo tempo, nós, como professores, eu tenho certeza que vocês também pensaram nisso, a gente, como professor, ficou pensando assim, nossa, e agora? O que é que eu posso fazer para contribuir com isso, Para tentar resolver fazer alguma coisa, Nós, como responsáveis por um monte de alunos, Alguns com cargos de gestão. E aí, o que é que a gente faz, A gente contribui de que jeito? Eu, pelo menos, fiquei assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, conheci várias pessoas de forma remota, a gente ficou conversando, e também por causa da incubadora, Eu já tinha uma ligação com a incubadora através do professor Glaucio, há um tempo já. Então, assim, a gente tinha bastante informação. E aí, o que é que a gente vai fazer com essa informação, E aí a gente começou a direcionar nossas forças para um projeto que o professor Efraim acabou de lançar o aplicativo, Saiu até a notícia no site da ECT, que batizamos como Elias, que é um sistema de monitoração epidemiológica. Acabou que isso não ficou só uma coisa, ficaram 3 coisas, Ele separou lá, tem um monte de gente envolvida, a gente concentrou energias nisso aí. Encabeçado por ele, ele ficou à frente, a gente fez alguns ajustes, e aí a gente direcionou para essa tarefa. Ao mesmo tempo também, eu assumi a gerência executiva da incubadora, foi assim, bem conturbado, Mas assumi, no período que a gente também não sabia como era que ia ser, mas o professor Glaucio precisava passar o comando, aí passou para mim. Enfim, a gente foi filtrando as coisas, eu fui filtrando o que eu devia fazer, o que eu podia fazer, o que eu tinha condições de fazer diante a minha situação, Vi que não dá para abraçar o mundo,
a gente acha que pode, que vai dar certo, que tem capacidade, mas a gente não consegue abraçar o mundo. E essa pandemia, o isolamento, pelo menos, né, ainda vai demorar uns meses aí, e a gente tem que ir filtrando realmente o que a gente consegue fazer, para poder fazer alguma coisa, né, que a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, e acaba que não se dedica 100% a nada. E aí a gente foi seguindo. Vamos lá, deixa eu passar aqui. Pronto, aí vou começar aqui o que eu separei para conversar com vocês, né? O slide anterior fala que não foi só aula, né? Então eu não vou falar só de aula, que eu nesse semestre remoto eu também fiz outras atividades. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu vou fazer um agradecimento, que eu acho que gratidão é um sentimento muito importante que a gente tem que desenvolver. Eu peço a Deus todo dia para quando eu ficar velha, não ficar uma pessoa ingrata, né? Mas tento fazer esse exercício sempre, né? Então vou começar agradecendo aqui. Vou falar da disciplina de metodologia científica e tecnológica, que é a disciplina que eu ministro para uma turma grande, né? Eu e o professor Glaucio. Vou falar da graduação da Impacta, que foi a primeira tarefa que a gente fez de forma remota. Vou falar da defesa do TCC, que eu participei. Também de um edital do Sebrae, que a gente submeteu via incubadora. E do processo de pré-incubação que a gente está montando. Enfim, eu acho importante esse momento de agradecimento e de reconhecimento, porque eu queria agradecer a todo mundo que já contribuiu com o workshop. Né? Já tiveram várias sextas-feiras de encontro. É muito importante, muito legal. Eu não consegui participar de todos, né? Que a gente tem N tarefas, enfim, às vezes o horário bate com o outro, ou então às vezes a gente não consegue mesmo participar por N motivos, cada um tem o seu. Mas eu queria agradecer a todos os professores que estão aqui, que fizeram seu workshop e que vieram assistir o meu também. Né? Muito obrigada, de verdade. Eu queria também agradecer a vocês por apresentarem as experiências, as dificuldades, as contribuições que cada um deu. Cada um tem um pensamento diferente, né? E é muito válido saber o que acontece na ECT, porque nós somos muitos professores e, assim, a gente reclama, né, daquele início de semestre, que tem aquela semana e tal, mas o momento que eu mais gosto é o momento que a gente troca experiências. Tipo, vem o professor lá na frente e fala como foi o projeto de pesquisa, como é que está sendo o mestrado. E aí eu acho isso muito importante, porque, nossa, meu colega faz isso, né? E eu acho muito legal saber disso. Deixa eu só pedir para essa cachorra, pedir meu marido para pedir a cachorra aqui, que essa cachorra é minha. Espera aí um minutinho, tá? Pronto, vamos lá de novo. Estava aqui. Pronto. Vamos lá. Sim, eu acho muito importante saber o que os meus colegas fazem, né? Eu digo, nossa, porque assim, a gente está numa escola interdisciplinar, né? São tantas coisas diferentes que acontecem. E aí eu acho muito legal saber o que está rolando na instituição que a gente vai lá todo dia, né? Fico feliz e agradeço também a vocês por compartilharem isso. E quero parabenizar os gestores, né? Principalmente coordenação, direção e o pessoal aí os nossos queridos os terceirizados e o pessoal que fica ali na secretaria, né? Nossa, faz uma diferença grande ter o WhatsApp de vocês, contar com vocês, né? E principalmente também aos nossos gestores que está à frente de organizar tudo isso, né? De ver como é que vai fazer, de passar essa informação para a gente, de receber as nossas demandas, de receber as nossas cobranças. Eu fico imaginando assim, quantas, né? Porque reclamar é muito bom. Eu tenho um problema aqui, eu vou lá e falo com Kaline. Eu tenho um problema aqui, eu vou lá e falo com Douglas. Eu tenho um problema aqui, eu falo com Ana Rosa, né? A gente só reclama. Porque assim, a gente está com muito problema. E aí eu queria dar parabéns a vocês e agradecer por tentar e nos ajudar a resolver todos esses problemas da melhor forma possível, né? Então, parabéns aos que estão à frente e aos que estão na parte da execução aí. Muito obrigada de verdade. Estar à frente de um monte de gente não é fácil, e principalmente nesse momento difícil que a gente não sabe o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, né? Então, parabéns mais uma vez. Vamos lá, vou começar com a disciplina de metodologia científica e tecnológica.
Como foi que eu fiz, né? Eu dividi a turma com o professor Glaucio, meu parceirão aí, né? De a disciplina algumas já ênfase em negócios tecnológicos. Quando eu entrei, quando eu era professor substituto, eu dividi algumas com ele. E aí, quando eu assumi como professora efetiva, a gente não dividiu mais. Eu fiquei com as minhas, ele ficou com as dele. E aí acabou que agora na de metodologia a gente dividiu de novo, né? Nesse semestre remoto a gente dividiu a turma. Foi bem legal, eu fiquei na parte do começo, que é uma parte bem mais teórica e tal. E aí ele ficou com a parte final, que é uma parte mais da parte mais inovação, metodologias de inovação, e aí ele ficou com essa parte. Como foi que eu fiz? Eu dividi em aulas síncronas e aulas assíncronas. As aulas assíncronas, eu coloquei o conteúdo em geral, né, para os alunos verem as aulas, lerem alguns artigos, visualizarem alguns vídeos. Teve podcast também, de uma forma, as coisas mais teóricas, né, os assuntos mais teóricos, que acaba que metodologia científica é uma disciplina teórica, né? Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma no semestre remoto, só essa adaptação do Meet mesmo, mas também como eu fiz algumas aulas assíncronas, então, assim, nem tive tanta dificuldade, né? As aulas síncronas eu fiz para aula de dúvidas, antes das provas, e fiz algumas interações com o grupo de monitoria, que foi muito importante. Eu achei bastante importante essa interação do grupo de monitoria na aula, porque faz assim com que os alunos vejam que está todo mundo no mesmo barco, porque uma coisa eu acho importante a participação da monitoria na aula, porque na aula que eu digo, na atividade, né, na turma, porque o aluno se sente identificado. Uma coisa é o professor-aluno, outra coisa é aluno-aluno, né? Então, eles se sentem bem mais à vontade quando tem um aluno lá que ele vê, nossa, estou aqui no mesmo barco que meu colega. Isso é muito legal. Eu acho isso importante. Então, deu certo eles participarem, né? Apesar de existirem algumas restrições de bolsista, não ser obrigado a trabalhar e tal. Mas eles conseguiram participar no semestre remoto com essa interação, né? Foi muito legal também. A gente mostrou os conceitos nas aulas assíncronas e tinha exemplos nas aulas síncronas. Como era que a gente mostrava esses exemplos? A monitoria já tinha separado alguns vídeos, tiveram alguns que eu já tinha ministrado em algumas aulas anteriores e funcionaram nesse semestre remoto, e tiveram outros que foram novos, que a gente fez pesquisas novas, né, para ver, assim, dar uma atualizada no material. Só para vocês verem um exemplo, eu trouxe aqui um conceito que a gente trabalha com alguns conceitos de método científico, uma coisa bem teórica mesmo, e aí eu trouxe um conceito que a gente chama de método indutivo. E aí segue naquela linha de pensamento de indução. Aí aqui tem um conceito. A indução ou método indutivo, né, é um tipo de raciocínio que, após considerar um número suficiente de casos particulares, conclui uma verdade geral. Nossa, você fica, meu Deus, o que é que essa mulher está falando, né? Então, assim, você tem que prestar muita atenção nessa frase, nesse conceito, para tentar entender, não é verdade? Só que aí você vem e mostra um vídeo. Esse vídeo foi um Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2016. Eu vou deixar vocês assistirem. Ele não tem legenda, tem só uma musiquinha, tá? Então é um vídeo de visualização, por isso que eu ainda estou falando. É muito legal.
Pois é, muito bonitinho, né, esse vídeo. Esse vídeo foi escolhido por um monitor, né, que ele achou isso aí. Esse meu monitor ele tem uma habilidade de encaixar conceitos em vídeos aleatórios. Você veja que esse vídeo não é um vídeo que você acha no YouTube, assim, procurando por método indutivo, né? Mas essa relação de você olhar um contexto e saber que existe um conceito e você adaptar esse conceito a esse contexto, a esse vídeo, a esse exemplo, nossa, eu acho genial, porque clareia a mente do aluno, né? Então, assim, nesse semestre remoto, foi isso que a gente tentou fazer. Tentar facilitar o entendimento dessa forma, né? Mostrando os conceitos, o aluno vê o conceito lá, e não, nos encontros síncronos a gente fez dessa forma. Veja que a relação daquele conceito com o método indutivo aqui, só para a gente finalizar, finalizar o conceito que eu digo, porque assim, o método indutivo ele fala de particularidades para no final você chegar a uma verdade, né? Então, assim, a gente fala de casos específicos e no final uma generalização. A intenção é você trazer essa generalização. O que é que a gente quis com esse vídeo fazer essa relação com o método indutivo? Seria o seguinte: mostrar todos os casos particulares, todas as coisas particulares, específicas que acontecem no vídeo, para se chegar à generalização da informação no final. Quais seriam essas particularidades que acontecem nesse vídeo? Pronto, o passarinho, ele foi na água e se molhou todo, né? Aconteceu isso. Ele foi lá na água, na empolgação, achando que ia se alimentar, e ele se molhou todo. Esse não era o objetivo dele, né? Ali aconteceu uma coisa específica. Ele observou depois aquele caranguejinho se alimentando. Aquilo também é uma especificidade para, no final, contribuir para a generalização. Depois, quando ele se molhou, né, veio a onda de novo por cima dele, ele conseguiu ver por debaixo d'água e ver onde as conchinhas estavam. E aí ele conseguiu identificar que, a partir dali, ele sabia onde buscar as conchinhas, né? Estava fazendo como o bichinho lá fazia. O caranguejinho fazia. A partir daí, ele consegue se alimentar. Né? Mais uma especificidade, mais uma particularidade. Quando ele consegue se alimentar, além disso, ele desenvolve uma atividade nova, que é trazer alimento para os outros. Veja que isso acontecia com o filhote, né? O filhote recebe alimento da mãe, mas os outros pássaros, eles se alimentam por si só. E ele, quando ele descobriu onde as conchinhas estavam, né, bem certinho, ele trazia conchinhas maiores, se alimentava de uma forma diferente do que os outros estavam fazendo. Se alimentava em grupo, né? Não era só ele não se preocupava só com o que ele ia se alimentar, trazia para os outros, para guardar. Lá no finalzinho ele está guardando um monte de conchinha. Então, assim, todas essas particularidades, todas essas especificidades contribuem para, no final, você generalizar aquela informação e desenvolver aquele texto, né? Entender aquele contexto e colocar o método indutivo ali, que é, no final, explicar como foi que aquele bichinho conseguiu se alimentar. Né? Então, essa relação de trazer os casos específicos no final para fazer a generalização, esse é o conceito do método indutivo. Só que aí no vídeo é totalmente diferente, né? Você consegue entender de outras formas. E aí, isso a gente faz uma discussão, né, com os alunos, para saber o que é que eles entenderam, o que é que eles acharam. E cada um diz uma coisa diferente, coisa que eu não enxerguei, né? Então, eu acho essa contribuição também muito importante, que enriquece, né? Enfim, foi isso que aconteceu na disciplina de metodologia, que é assim que eu acho que pode contribuir para mostrar isso como experiência. Achei muito legal. Agora vou para as outras coisas que aconteceram durante esse semestre remoto, né? Quando eu assumi a gerência executiva da incubadora, a primeira coisa que eu quis fazer foi dar o certificado de pré-incubação para as startups que já estavam lá. Por quê? Já fazia um tempo que elas estavam lá, estava todo mundo assim, nossa, e agora como é que vai ser? Né? O que a gente vai fazer? E aí elas já tinham passado até do tempo de ser graduadas, né? O que seria o processo de graduação das startups? Esse processo de graduação é o processo de finalização. A startup entra no processo de pré-incubação, tem também o processo de incubação, mas nesse caso foi o processo de pré-incubação, que é quando a ideia antecede a formação de uma empresa, ou seja, as startups entram para o processo de pré-incubação e elas não precisam ter CNPJ. Para o processo de incubação, sim, né? É um processo conseguinte. O processo de pré-incubação já tinha finalizado, só para você ter noção, na cerimônia de graduação, o professor Douglas participou, Kaline também, alguns professores aqui, todas as startups estavam com CNPJ, inclusive faturando há muito tempo, tem startups que eram já famosos,
né? Funcionando, todas validadas, todas funcionando. Então, assim, não tinha nem para quê finalizar, né? Ou não finalizar, na verdade. Só que, assim, elas tinham entrado no processo de pré-incubação, então elas tinham que receber o certificado de pré-incubação, né? Quando voltar, quando voltar não, agora nós estamos no processo de nova seleção para pré-incubação, mas aí depois a gente vai fazer a seleção de incubação e acredito que elas entrem também, tá? Então, assim, o que aconteceu, né? Eu disse, não, eu tenho que finalizar o processo com esse pessoal. Quem entra, sai, né? E aí a gente montou como era que ia ser a graduação. Foi a primeira graduação da incubadora, foi o primeiro processo de finalização das startups, não tinha acontecido ainda. E aí eu e o professor Glaucio, nossa, vamos fazer? Vamos. De forma remota? Vamos. Né? Então, assim, foi a primeira graduação e foi a primeira graduação remota. Né? Saiu até notícia no site da SCT também. Foi a primeira ação virtual também da incubadora. Né? Então, foi tudo primeiro. Né? Foi muito legal também. Eu também participei de uma defesa de TCC, foi de um aluno da engenharia mecânica, que ele é meu orientando de mestrado, no mestrado do PPG-CTI, é um querido e é um bolsista de apoio técnico lá da incubadora. Né? Então, assim, deu tudo certo eu participar da defesa dele, ele defendeu agora, nesse mês de julho, e foi bem interessante, porque eu não conhecia o professor o orientador dele, do TCC, lá da mecânica. Então, assim, uma coisa é eu estar aqui vendo vocês, que eu sei, conheço vocês, né? Assim, são meus colegas lá da SCT e tal. Outra coisa é você entrar numa sala virtual que você não conhece ninguém, né? Eu só conhecia o meu aluno, esse rapaz aí. Eu disse, nossa, eu não sei nem o que esse professor vai falar, né? Então, assim, é complicado. Quando você tem uma defesa que você não conhece ninguém de forma física, você tá vendo a cara da pessoa, né? Você vê a expressão da pessoa, o que ela acha daquele comentário que você fez, né? E além do mais, que era da engenharia mecânica, era uma coisa bem específica. O aluno estava defendendo sobre motores térmicos. Então, assim, tinha conceitos bem específicos, né? Então, assim, nossa, eu fiquei bem cautelosa na participação dessa defesa. Além dela ser virtual, eu não conhecia, né, o pessoal da banca. Então, assim, foi uma experiência bem legal de participar. O professor ótimo, o professor dele muito legal, deu várias contribuições também. Gostou das minhas, o que eu fiquei feliz, né? Que valeu minha participação. É importante você se sentir, assim, considerado, né? E, enfim, participei dessa defesa também. Teve uma coisa que foi muito importante lá, voltando para a incubadora, que a nossa incubadora nunca teve recurso, né? A gente nunca recebeu recurso. São os bolsistas de apoio técnico, né? As parcerias que existiam lá eram parcerias que o professor Glaucio formava com amigos dele, né? Acabou que ele conhece muita gente, com outros professores e outras instituições. Tinha gente que ia bater lá na porta da incubadora, né? E atrás de parceria, e assim as coisas aconteciam. Mas recurso mesmo, assim, para desenvolvimento de atividades dentro da incubadora nunca teve. E aí saiu um edital do Sebrae, a gente ficou sabendo, e resolvemos submeter, né? Foi a primeira vez que a gente foi aprovado em uma chamada que disponibiliza recurso para a nossa incubadora. A gente não tinha recebido nenhum tipo de recurso desse. Foi a primeira vez que eu escrevi um tipo de edital desse para submeter, né, nossas ideias para receber recurso. E eu queria destacar a importância e a contribuição da nossa professora substituta Heloísa, que ela me ajudou muito na elaboração desse edital, né? Sem ela eu não teria conseguido. E porque ela tem bastante experiência, ela participou de outra incubadora, que é a incubadora do IFRN, a ITNC, tem bastante experiência, né? E aí ela contribui de todas as formas, né, na nossa ênfase de negócios tecnológicos, e ela foi uma peça-chave para esse edital do Sebrae, e, nossa, eu fiquei muito feliz com a aprovação, né, vamos receber um recurso para desenvolver algumas atividades que a gente nunca recebeu, e atividades que a gente nunca desenvolveu, então, assim, foi a primeira aprovação de edital que a gente teve com recurso, e vai ser a primeira vez que a gente vai lidar com esse tipo de situação, e vai ser remoto, né, então vamos combinar que não vai ser fácil. Tá? Hoje, né, estamos desenvolvendo o edital de pré-incubação, inclusive eu já perturbei muito o juiz de Ana Rosa pelo CIPAC, que eu apanhei muito no CIPAC, estou apanhando, na verdade, para cadastrar umas coisas que a gente não sabe o que é, né? A gente que eu digo eu, mas ela está me ajudando e vai dar certo. Tem o pessoal da Agência de Inovação também que ajuda bastante, mas assim, é tudo novidade, porque o edital também vai ser remoto, né? Então, assim, eu tenho que montar o processo de pré-incubação remoto também.
que não era, né? Era físico. Aí no edital tem assim, a startup que entrar vai usar a estrutura física da incubadora, que a gente tem uma estrutura física, né? Nós ficamos num prédio anexo ali na Rua Monte Sinai, bem pertinho da ECT, né? Tem uma casa lá alugada que a gente fica lá, então é uma estrutura bem legal, tem sala e tal, tudo fechadinho, tudo organizado. E aí, no edital de incubação normal, tem dizendo que a startup que passar pelo processo seletivo vai usar essa estrutura. Então, assim, o pessoal, nossa, fica encantado, né? Só você ter um lugar para se reunir já é alguma coisa muito importante. E aí, acaba que agora, no semestre remoto, eles não vão ter isso. Então, a gente teve que adaptar o edital para tudo isso. Na verdade, estamos adaptando, certo? Enfim, tudo é novidade, não é só para mim, é para todo mundo. Sorte e sucesso para 2026, para quem agora todo mundo vai enfrentar, né? Algumas pessoas não conseguiram participar de 2020.5, mas agora todo mundo vai ter que participar. E para finalizar a minha apresentação, nessa quarentena, estamos sendo gentis ou só querendo receber gentileza? Também esse vídeo não tem legenda, certo? É só para ver. Esse vídeo foi feito em comemoração ao Dia da Gentileza, o Dia Mundial da Gentileza, que é dia 13 de novembro. Então, anotem aí na agenda de vocês, dia 13 de novembro, sejamos gentis com alguém, né? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, que a gente sabe que está sendo muito difícil para todo mundo e que a gente não sabe qual é a luta que cada um tem enfrentado, né? A gente sabe das nossas, mas a gente não sabe do outro, né? Então, assim, eu deixo esse vídeo para nossa reflexão, certo? Só destacando esse vídeo, eu não mostro na sala, eu não mostrei em aula, eu trouxe para a nossa apresentação, tá bom? Aqui, finalizando, tem o Instagram da Impacta, tem todas as informações, umas coisas bem legais que a gente tem desenvolvido lá. E esse QR Code dá direto no Instagram, tá certo, gente? Muito, muito obrigada. Estou à disposição de vocês para a gente conversar mais. Muito obrigada, Herculana, pela sua apresentação, pelos vídeos, né, bem motivadores. O do passarinho eu não conhecia, mas esse aí da gentileza eu já conhecia. Legal. E aí estamos abertos. Alguém quer fazer alguma interação, alguma sugestão? Ana Rosa, aperreio de jeito nenhum. Ainda vou aperrear mais. Depois que eu descobri que eu me lembrei dela. Eita, Ana Rosa, agora você botou a tua, Ana Rosa. É. Não, mas é porque o sotaque realmente ele dá
Dá umas bugadas na. A desenrolada eu. E não, pode deixar que eu faço. Menina. Ele pergunta, aí ele dá duas opções para você, né? Que se não se encaixa no que você quer, eu digo, nossa, obrigada, Cipá. Aí eu fiz, cadastrei o processo do edital todinho, aí a menina da agência de inovação, você cadastrou um documento. Aí eu disse, eu não acredito não. Super feliz, ó, que tinha finalizado. Aí eu disse, eu não acredito, desisto. Eu mandei uma cara de raiva para ela, porque a mulher já ia completar 2 semanas que eu estava na peleja. Aí eu disse, não, eu vou pedir socorro. Aí falei com a Ana Rosa, aí ela desenrolou. Olha, Douglas, eu vou mudar meus vídeos. É ponto caindo, onda destruindo. Mecânica dos fluidos, né? Ai, Jesus. Heloísa, você que está aí, é da área também, quer falar alguma coisa? Sim, eu vi que ela tinha entrado, mas não vi se ela ainda estava. A Elo é uma querida, né? É muito bom você contar com alguém e você sabe que sabe fazer aquilo, né? Então, assim, quando ela me mandou aquele edital, eu digo, eita, tá sem microfone. Eu digo, eu não sei o que é isso não, querida. Sei não. A incubadora nunca fez isso não. Ela, não, mas a gente faz. Mandou, foi atrás de um bocado de coisa, fez um bocado de coisa, isso pode, isso não pode, porque o meu medo maior é o seguinte, eu tenho medo de fazer uma coisa que eu não posso fazer, sem saber, entendeu? Então, assim, né, porque quando você está à frente, vale a pena, já que é compartilhando experiência, né, como a gente está à frente como está na gestão, né, então, assim, eu fico bem receosa com isso, nossa, o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, né? Então, eu fico bem receosa em relação a isso e ela me ajudou muito. Kaline? Oi. Deixa eu fazer uma. Na verdade, assim, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma observação, né? Eu acho que essa apresentação de hoje, ela tem uma coisa interessante que Herculana colocou, e aí, assim, eu queria começar exatamente por esse ponto. A gente teve até esse último semestre aí, né, um grupo de professores substitutos extremamente qualificado, compromissado, dedicado e zeloso, né? A gente tem agora, infelizmente, o professor João de CTS, o professor Antônio Paulino de Mecânica dos Fluidos e a professora Raíssa de Informática estão finalizando os contratos, além daqueles que finalizaram no meio do semestre, né? Mas eu vou citar esses 3 que estão finalizaram agora e vão ter que ter concurso para substituir esses aí, né? Processo seletivo. E tem Heloísa e Islane que ainda puderam renovar os contratos, né? E a gente tem estou citando esses 5 aí, mas os outros também. A gente estava com um grupo muito bom, um grupo bem comprometido e, acima de tudo, um grupo que sabia bem qual o seu papel e fazia até mais do que devia dentro da escola. E aí eu queria agradecer de público aqui, todos eles, né? Heloísa tem feito um trabalho muito, muito bem feito e ela participa muito, né, do trabalho da equipe de gestão e economia, assim como o professor Felipe Zumba, que é voluntário, que foi professor substituto antes dela também, tem contribuído, né? E aí eu queria aqui agradecer de público, né, esse trabalho deles. Queria dizer também que ela convenceu, digamos, a Herculana a entrar nesse edital. Infelizmente a gente está numa era em que a gente vive de editais, não é a melhor coisa do mundo, mas é o que temos no momento, né? Correr atrás de recursos por editais. E aí, Herculana até colocou uma coisa, eu não gosto muito de fazer uma coisa que eu não sei, mas infelizmente a gente vai ter que fazer isso, né? Direto. A gente não sabia da aula remota e agora eu tô vendo um monte de especialista, né? Tem um monte de gente aí agora dando show, né? Então, é o que a gente vai ter que fazer mesmo, se ajudar para correr atrás. Por isso eu acho que a gente não tem que ter medo, tá aqui é para se ajudar mesmo. Quando tiver um problema, uma dificuldade, a gente pede ajuda e com certeza vai ter ajuda. Essa semana a gente estava conversando sobre a nova forma como a agência de comunicação vai tratar a ECT, né? Logo, logo vocês vão saber aí, Giovanni vai estar passando para vocês. Mas uma das coisas interessantes foi que o pessoal da GECOM, quando perguntou assim, mas qual é o foco, assim, o que é que a ECT trabalha? Que a gente começou a citar algumas coisas
Aí eles falaram uma frase que até Zumara gosta que eu diga, que assim, não, na verdade eu acho que é o que vocês não trabalham, né? Porque vocês parece que trabalham com tudo. Então, assim, foi meio nessa linha, né? E aí eu acho interessante isso. E aí eu queria exatamente colocar para os colegas exatamente essa questão. A gente tem muita capacidade, né? E a gente tem que até tomar cuidado para não abraçar o mundo todo com as pernas, porque senão a gente consegue fazer isso, porque tem muita competência para isso. A gente só tem que tomar cuidado para não querer abraçar o mundo todo. Mas aí parabenizar realmente a equipe pelo trabalho, a aprovação no edital, né? E vamos ver se a gente consegue aí tocar para frente tudo aquilo que foi, digamos assim, compromissado no edital, né? Porque o edital tem compromissos. Né? Exatamente. Mas é isso. Mais alguém, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? O pessoal da coordenação, os meninos da secretaria. Acho que todos da secretaria acadêmica estão aqui, né, hoje. Kaline, eu não escutei, eu pelo menos não escutei. Herculana, nesse período remoto, vocês pediram quantos registros de patente? Eu acho que foram 3. Só para se ter uma ideia de como se produz, mesmo diante de uma situação como essa, né? Então, só o grupo de gestão pediu 3 registros de patente durante esse período, né, em que nós estamos vivendo essa pandemia, né? Foi. Olha, pensa uma loucura, viu? Ai, Jesus. Você imagina aí. Tudo novidade, né? E Efraim mandando você fazer as coisas. Faça isso, faça aquilo. Olha, vamos fazer assim. Ninguém, olha, pelo amor de Deus. Calma, peraí. Bom, eu tinha dito, né, Herculana, você, eu vou voltar aquela frase, né? Eu disse assim, Herculana, o reinado da rainha vai ser melhor do que o dos reis. Quando ela fez a aprovação aí, né, no edital do Sebrae, eu disse isso, né? E a gente tá vendo que está se concretizando, né? Só 4 meses aí de pandemia aí que a gente está em casa e o quanto que vocês já produziram mesmo estando longe, né? Movimentando, eu fui movimentar comigo mesmo. O povo do Sebrae, o povo da agência de inovação, eu perturbo todo mundo. Tem um grupo das incubadoras que você acredita que não tinha grupo de WhatsApp das incubadoras. Aí Daniel Ponce fez uma reunião com a gente, aí e eu achando estranha aquela reunião, sabe? Aí eu não aguentei, eu disse, mas me diga uma coisa, essa é a primeira reunião? Aí Daniel, eu não acredito não. Porque teve novos gestores, só que a incubação na UFRN existe há séculos. Não existe porque eu entrei, né? Não é porque você entrou agora, a gente precisa fazer uma reunião. Sério? Eu não sei quem é ninguém das outras incubadoras, ninguém se conhecia. Então, assim, movimento quem faz sou eu. Eu perturbo no grupo, perturbo muito, porque, assim, tem alguns gestores novos também, da Bioinova, que é a incubadora do CB, e tem o gestor novo da Escola Agrícola de Jundiaí, da Inova Agrotec, que também é novo. Aí eles são mais distantes dessa parte de empreendedorismo, né? Assumiram a incubadora não foi por afinidade, foi assim, acho que por querer mesmo, né? E aí eles são bem, sabe? Tipo assim, nossa, novidade muito mais, né? Aí a gente fica trocando experiência, porque eu digo, olha, se eu que já estou na incubadora, já vai fazer 3 anos, tenho essa dúvida, eu tenho certeza que fulaninho tem. Aí, puf, no grupo. E pega e perturbar. Movimento é comigo mesmo. Aí, do mesmo jeito, é com o povo do Sebrae, com o povo da agência de inovação. Porque, assim, eu gosto de que as pessoas falem da incubadora, né? Porque, assim, a Impacta fica ali na ECT, uma coisa tão legal. Gente, tanta coisa acontece ali. E fica ali aquele negocinho. O professor Glaucio é meu recatado dele, né? Não liga muito para essa parte de divulgação. Eu já sou o contrário, né? Aí os bolsistas ficam dizendo que eu gosto de me amostrar. Mas não é não, é porque é injusto ter a gente tem um anexo, minha gente. A incubadora é um anexo da ECT. E o povo não sabe nem o que é Impacta. Eu entro nas reuniões, Impacta, com o perfil da Impacta. Entendeu? Para onde eu vou, Impacta no telefone, no WhatsApp, no perfil do Meet, todas as reuniões. Até a reunião da escola da minha filha, eu boto lá o perfil
da Impacta. Aí, quem é Impacta? Sou eu. Aí eu me esqueci que eu tinha entrado no perfil, na reunião da escola da minha filha, com o perfil da universidade. Ninguém é o perfil da universidade. Aí pronto, entendeu? Então, assim, eu acho legal que as pessoas... Porque, assim, eu gosto de saber, como eu falei na minha apresentação, eu adoro saber o que os meus colegas fazem. Adoro, porque eu adoro ECT. Eu gosto de saber o que está acontecendo, o que os meus colegas estão se dedicando, porque do mesmo jeito que eu me dedico, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, todos que estão trabalhando na ECT, se dedicam muito, eu tenho certeza disso. Só que eu não sei, né? A gente não sabe. Então, eu fico triste quando acontece uma coisa muito legal que eu não fico sabendo. E fico triste também quando lá na incubadora sempre aconteceu muitas coisas e eu quero que todo mundo saiba, que todo mundo compartilhe. E eu acho que é assim que as coisas acontecem. Assim a gente vai formando parceria, né? E tem que ser assim mesmo, né, Corona? Porque a gente tem a mania na ECT de não mostrar o que é que a gente faz. Isso, né? É verdade. A ECT faz, como o Douglas já falou, a ECT faz de tudo. É difícil você dizer uma coisa que na ECT não se faz. Né? Só para você ver o perfil dos professores que nós temos desde um professor cientista social até professores da área de engenharia. Passando aí por todas as diversas formações que tem nessa área de ciência e tecnologia. Né? Então, imagine o campo amplo de pesquisa, né, de desenvolvimento que a gente tem dentro da nossa própria escola. A gente não sabe o que o nosso colega da sala do lado faz. Né? Então, é muito importante isso que a gente começou agora por causa do ensino remoto, né? Mas é uma experiência que vai ficar, né? Eu tenho certeza que essa é uma experiência que vai ficar, é uma coisa que vai ficar, né? Mesmo que a gente volte, né, presencial, que a gente vai voltar presencialmente, a gente sabe quando, mas a gente vai voltar. E mesmo quando a gente voltar presencialmente, esses workshops, eles não podem parar, né? Ele passou de experiência de ensino e daqui a pouco ele vai passar para a experiência de pesquisa, para a experiência de inovação. E aí a gente vai mostrando, né, para os nossos colegas o que é que nós estamos fazendo para a gente poder interagir. Porque vamos ver que a gente tem um problema, que a gente quer desenvolver, quer resolver esse nosso problema dentro de uma área específica da nossa pesquisa, e a gente vai lá buscar lá um outro departamento lá longe, sem necessidade. Vamos ver que o nosso colega lá dentro da ECT, ele tem essa solução também, né? Então, é uma forma da gente continuar fazendo, divulgando para nós mesmos, né, o que nós fazemos, e assim as pessoas também passam a nos conhecer ainda mais. Que a ECT tem um grande potencial, mas tem uma maneira de não mostrar o que é que faz, né? Então, por isso que a gente está tentando, né, junto com a comunicação, com a assessoria de comunicação, Giovana está à frente, mas desde quando eu era a professora Carla, né, que iniciou com Carla esse projeto, e agora com o Giovanni, para a gente fazer mais divulgação, né, para a gente não deixar que os nossos trabalhos fiquem guardados, né, dentro das nossas salas, dentro dos nossos laboratórios. Tá? É isso, né? Obrigada, Herculana, mais uma vez por você aceitar. Você foi uma das pessoas que não pensou duas vezes quando eu mandei o convite. Né? Na mesma hora eu já disse, eu quero sim. Outras pessoas ainda esperaram, assim, 1 minuto ou 2 para poder responder, você respondeu na mesma hora. Né? Então, muito obrigada. É porque eu acho assim, sabe? As coisas aparecendo, eu falo, porque eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer isso aqui. Faço. Agora. É o quê? Aí tá certo, desenrolado. Mas é assim, né? A gente tenta contribuir, né? Eu fico feliz, né, de estar aqui mostrando o que eu tenho na minha cabeça. Isso é importante o que a Kaline falou, só para finalizar, que assim, a gente, pronto, eu às vezes penso assim, eu estou me amostrando, vou me amostrar, mas não. É porque quando aparece um problema, isso é muito válido. Eu saber onde eu posso buscar uma ajuda, uma solução, ou saber quem sabe, né? Diga assim, se eu não sei, eu sei quem sabe. Isso é muito bom, né? Então, valeu, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos lá. Ok, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês novamente, né? E só já deixando o convite, nós teremos ainda 2 workshops, tá certo? A gente vai ter um workshop dia 21 com o professor Pedro e dia 28 com o professor Evaldo, tá certo? Serão os 2 últimos workshops para falar do ensino remoto no 20.5, tá certo? Mas a nossa programação não vai parar, a gente vai continuar com outros temas, tá bom? Ok. Muito obrigada, pessoal. E tchau, Patrícia. Tchau, gente. Tchau, gente.
Tchau.